Olá amigos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula aqui do nosso canal e hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante, tá? Forecasting. Então vou dar aqui um forecast, vou dar uma busca aqui, aí ele vai trazer aqui o que o Google trouxe para mim, previsão, tá? Aí aqui o chat GPT que eu estou aqui embutido, tá? Ele não trouxe para mim, vou mudar um pouquinho, vou por forecasting, vai melhorar a minha busca aqui. O que é, afinal de contas, o forecasting? Tá? Forecasting nada mais é do que a previsão que eu tenho para poder estar trabalhando dentro vamos dizer assim, de preditividade, predição futura. Então, por exemplo, vamos por aqui, o que é forecast? Vamos por assim, que eu já tinha feito essa busca, vai ficar um pouquinho melhor. Tá? Vai ficar mais fácil. Ó. É uma palavra do inglês, então que eu tenho integrado, tá, a extensão do chat GPT aqui, que é justamente a previsão, prognóstico e assim por diante. É um dos recursos bem utilizados dentro da área de ciência de dados, tá? E aí usa os modelos preditivos de Python, justamente para fazer previsões de variação de preço baseada na inflação, de aumento ou diminuição de vendas, baseado no quê? No histórico que eu tenha dentro dos meus dados. E eu vou fazer agora como que eu posso usar o Excel. E aí você fala, pô, mas o Excel? Isso mesmo. Como que dentro do Excel eu consigo fazer previsões baseando nos dados que eu tenho. Então nós temos duas formas. Uma que está aqui, ó, mês do mês até o mês 12, por exemplo. E eu tenho aqui o faturamento até o mês 9 e eu quero prever do 10, 11 e 12. Ou eu tenho aqui já um intervalo pronto e eu quero fazer uma previsão para frente. Existem duas formas para isso. Quase toda ferramenta permite fazer uma previsão. Como eu falei, previsões mais assertivas são feitas em linguagens mais avançadas, como Python, e, em teoria, ou na maioria das vezes, por cientistas de dados que vão rodar modelos preditivos para isso. Não vou entrar nessa seara, tá? Só vou depois, eu posso pôr o link aqui para vocês o que é forecast, previsão, tudo, mas acho que não há necessidade. E vamos lá. Ah, dá para fazer no Power BI? Tá, isso é um assunto para próximo vídeo, mas vamos nos prender aqui. Então eu tenho aqui um valor de faturamento. Aqui usei uma função chamada aleatório entre, tá? Só deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho. Ó, eu usei aqui uma função chamada aleatório entre, ó, que nada mais é do que ele está fazendo para mim, olha, gere valores para mim entre 50 mil e 350 mil. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que toda vez que eu apertar, por exemplo, um F9, ou se eu der um duplo clique aqui e der um Enter, os valores vão estar sendo modificados. Até aí tudo bem. Qual que é a ideia aqui agora? Gerar uma tabela que vai calcular a previsão para mim. Para isto, eu vou usar uma função chamada previsão linear. O que ela traz? Ela pede três parâmetros. Ela pede um parâmetro de x, tá? Quer ver, se a gente quiser estudar um pouquinho mais dela, ó, vamos entrar aqui em fórmulas, inserir função e vou por lá. Previsão. Ó, previsão linear. O que ela traz? Ela pede um valor de x. O que o x é? É o ponto de dados para o qual você deseja um valor. Então, o meu ponto de x aqui é este aqui, é o mês 10. Aí, knows y, intervalo de dados ou matriz, é esse intervalo aqui. E no meu S, é esse intervalo aqui. Enter, e ele fez ali para mim, 299 mil. Vamos colocar isso aqui numa outra cor, tá? Que é a minha previsão. Pronto. Então, olha, ele tinha entendido que até aqui era mais ou menos esse valor e a média de previsão é essa. O que eu vou fazer? Eu vou bloquear aqui do B2 ao B10, que é o intervalo que eu estou trabalhando,
e vou bloquear do A2 ao A10, que é o outro intervalo que eu estou trabalhando. E vou puxar aqui para baixo. E ele fez ali para mim, então, a previsão baseando-se nos valores que eu tenho para os próximos 3 meses. O interessante aqui agora é eu fazer isso, eu seleciono todo mundo aqui, vou em inserir, vou puxar aqui os gráficos recomendados e vou pôr aqui, ó, um gráfico de linhas, e aí ele vai trazer para mim o faturamento e previsão. Vou dar um OK e está aqui o meu gráfico. Então, vou dar um título aqui para ele, então vou colocar ali, ó, faturamento. E aí eu olho, beleza, ele está pegando, só que aqui, ó, ele vai até o mês 9 e o mês 10 ele traz ali. O interessante desse gráfico seria que ele tivesse uma linha contínua. E aí é muito tranquilo, eu simplesmente venho aqui, coloco igual a este. Pronto. E agora ele vai fazer justamente isso para mim. Então, olha, até o mês 9 eu tenho realmente o valor. Do mês 9 para dentro eu tenho uma previsão. Por ser um gráfico aqui, você pode pedir para ele colocar rótulo, então você pode vir aqui no design do gráfico e olhar aqui os modelos que ele tem, né, para poder escolher, talvez até, ó, esses aqui ficam mais interessantes, com as bolinhas, eu gosto desse aqui, as bolinhas eu acho que são os nossos marcadores, eles ajudam bastante. Poderia colocar uma linha de tendência, baseando no faturamento aqui para ver como que ele ia fazer, então ele gerou uma linha de tendência ali para mim também. Posso mudar a cor dessa linha, vamos colocar ela numa linha verde, ó, para ter um pequeno destaque. Então, qual que era a tendência de crescimento em cima disso? Essa linha de tendência eu posso ter linear, exponencial, certo? E aí eu não vou deixar ela linear apenas. E aí eu tenho aqui, então, uma forma de fazer previsão. A outra forma é eu selecionar aqui, tenho aqui meus dados, ó. Observe que eu estou pegando aqui o último dia de cada mês. Espero não ter errado nenhum, mas vamos lá. E aí eu venho aqui, ó, em dados, planilha de previsão. E marco ali, ó. Aí ele vai trazer aqui para mim, ó, todos os dados que eu tenho até 31 de 1 de 2023. E a partir daqui ele faz uma linha de previsão com um limite superior e um limite inferior. Posso ver isso também no formato de barras. E aí ele faz, ó, ali, ó, aquela marcação ali para valores acima ou abaixo. Bem parecido quando a gente tem aquelas campanhas políticas, né, a margem de erro. Então posso ter uma margem de erro para cima ou para baixo. Vou deixar em linhas mesmo. Aqui para até quando que eu quero terminar. Ó, ele fez até o mês 5. Então ele jogou ali um período a mais. Posso abrir aqui as opções. E nas opções eu vou ter ali, ó, quando que ele iniciou, tá certo? O intervalo de confiança, aqui, por exemplo, se eu jogar e diminuir, ó, ele vai também ajustando ali para mim. Então, por exemplo, eu quero deixar com 50% de confiança. Então, ele já vai ajustar ali para mim também. Mas eu vou manter os 95 que eu tinha. Sazonalidade. Como aqui eu tenho exatamente eu posso manter dessa forma, tá? Ou eu posso definir manualmente. E aí, por exemplo, ó, conforme eu vou mexendo aqui, olha, eu quero que ele faça a cada 4, 5, 6, 7, 8, até 12, que seria o correto, já que eu estou trabalhando com um intervalo de 12 meses. Mas eu vou deixar manualmente. Aqui eu posso pedir estatísticas de previsão. E aqui ele fala, ó, intervalo de linha do tempo, qual é a previsão, qual é o intervalo de valores, como que ele vai preencher os pontos ausentes. Se eu tivesse dados vazios aqui, eu poderia colocar 0. Mas daí eu poderia ter uma previsão furada. Se eu não tenho um dado, é melhor manter a interpolação que ele faz justamente e ele ignora ali para mim. E aí eu defino aqui se eu quero contagem, se eu quero contar valores, se eu quero pelos valores máximos, pela mediana, pela soma ou pela média. Eu vou deixar na média que já estava, certo? Vou diminuir aqui para 50%, só para
Ó, que daí ele já dá uma apertadinha. E eu vou em criar. Quando eu cliquei em criar, o que ele fez para mim? Ele gera uma tabela já ali ó, com o período, clientes adquiridos, a previsão, linha de confiança, limite de confiança. Vamos jogar isso aqui um pouco para baixo. Ó. Aí ele joga ali os valores. Vamos colocar todos eles aqui em formato número, né? E vamos diminuir essas casas decimais aqui. Ó. Opa. Aí, agora ficou um pouco mais interessante. E aqui ele põe o gráfico para mim, para que eu tenha a minha previsão aqui do lado. E aqui ele gera as estatísticas, não vou entrar em detalhes, tá? De como ele fez a variação ali, tá? Então nós temos essas duas opções aqui no Excel. Ele gerou uma nova planilha aqui, tá vendo? Então eu ainda gosto mais dessa opção aqui, porque ele dá essa ideia, né? Pra gente, eu poderia ter uma terceira linha aqui, de qual a previsão que eu fiz, né? E de repente como está o andamento, aí vai depender da minha necessidade, mas ele faz essas duas. Então aqui eu usei uma função chamada previsão.linear e aqui eu usei o recurso através do menu dados, planilha de previsão. Beleza? Gente, por esta aula é isso. Um abraço, até a próxima.